Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que havia, os mesmos propósitos que havia no Senhor, tem que haver em nós. Porque nós somos imitadores de Cristo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Está vendo, irmãos, a recompensa do Senhor? Deus exalta aquele que se humilha soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, irmãos, versículos lindos, mas aqui sintetiza o que fez o Senhor. Ele é Deus, abriu mão da sua divindade, veio como homem, mas não usou o fato de ser Deus. Ele se humilhou, aniquilou-se, foi zombado, escarnecido, cuspido e sacrificado. E ele o fez, mas veio a recompensa, porque foi colocado no segundo lugar de maior importância no universo, à direita de Deus Pai, e com autoridade sobre todas as pessoas, de forma que todos devem dobrar os seus joelhos diante do Senhor, né? E toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor. Nós devemos ter o mesmo sentimento e as mesmas atitudes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso referencial de excelência. Ele é Deus e se humilhou, se aniquilou, fazendo-se homem, e foi obediente até a morte. Vejamos, obediência até a morte. E foi uma morte de sacrifício, foi uma morte dolorosa, uma morte de cruz. E qual foi a consequência? Que diante do seu nome todo joelho deve se dobrar. Ele é a autoridade maior, e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é a maior autoridade espiritual. Então nós devemos nos humilharmos diante do nome do Senhor e confessarmos a todo momento que só há um Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor. O resultado maior das atitudes do Senhor Jesus, da humilhação que ele passou, da aniquilação que ele passou, do sacrifício do Senhor Jesus, que foi torturado, moído e crucificado, foi que nós tivemos acesso à salvação. Tudo isso para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, à salvação. A salvação é a maior bênção e o maior milagre sobre a face da terra. E só é possível para quem se converte, para quem crê no esforço e no sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando se humilhou, se aniquilou, quando foi escarnecido, zombado, torturado e sacrificado, crucificado, ele estava pagando o preço da nossa salvação. Isso nos traz a revelação que todo milagre, toda bênção tem um preço. Esse preço pode ser pago numa atitude, num esforço, num sacrifício feito com humildade, como fez o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele pagou o maior preço que poderia ser pago. O preço pela nossa salvação. O preço para que nós que cremos
adquiramos, tomemos posse da vida eterna. Então, irmãos, se ele não pagasse o preço, estaríamos perdidos. Mas ele pagou o preço. Isso significa que toda bênção, que todo milagre tem um preço a ser pago. Ô pastor, e quanto que é? Não atrele isso a dinheiro. O preço é aquilo que a palavra de Deus coloca como direção para nós. Josué, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, e tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Entendam, Deus prometeu e Deus deu a terra prometida. Que Deus estava dando a terra prometida ao seu povo, mas eles tiveram que conquistar tal terra. Eles tiveram que pagar um preço pelo cumprimento dessa bênção, dessa promessa. Eles tiveram que destruir, com a direção de Deus, Jericó, que era um grande obstáculo. Eles tiveram que atravessar o Jordão, com a direção de Deus, passando a seco no meio do Jordão. Eles tiveram que combater vários povos inimigos da região. Eles tiveram que se esforçar para tomar posse da bênção da terra prometida. Deus nos prometeu, Deus nos dá, Ele cumpre as suas promessas, mas nós devemos conquistar as bênçãos, conquistar as promessas, conquistar os milagres, assim como o povo de Deus conquistou a terra prometida. Ou seja, toda bênção, todo milagre, toda promessa tem um preço, e nós devemos pagar esse preço. Devemos agir, nos esforçar e, em até certos casos, nos sacrificar com humildade. Esse é o preço. Uma ação nossa, uma atitude nossa, um sacrifício nosso, com humildade, para que toda bênção e todo milagre se materialize nas nossas vidas. Entenda, irmãos, sem pagar o preço, só pela misericórdia de Deus, ou só se Deus levantar um intercessor que pague o preço por alguém impossibilitado. O Senhor Jesus pagou a maior parte do preço para a nossa salvação, mas nós devemos pagar parte do preço também, irmãos. E qual é a nossa parte? Qual é o nosso pagamento? Primeiro, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, descer as águas e se esforçar para que aquela aceitação da boca não seja só conversa jogada para fora. Se esforçar para cumprir a palavra de Deus. O cumprimento da palavra de Deus é possível quando há um esforço. Não é fácil obedecer a palavra nesse mundo que anda na contramão, que conspira contra. Não é fácil resistir às tentações do inimigo. Muitas vezes você tem que abrir mão da sua vontade, você tem que se sacrificar, pagar o preço para se manter na palavra e receber a bênção. Entenda, irmãos, o nosso preço é pago resistindo às tentações, cumprindo a palavra, porque cumprir a palavra requer esforço. Não é fácil, irmão. O inimigo tenta, o mundo tenta. É no serviço, é na escola, em tudo quanto é lugar. É necessário um esforço, até um certo sacrifício, que chamemos isso de o preço a ser pago, para que nós acessemos a salvação e para que nós tenhamos bênçãos e milagres. Nós devemos agir, nos esforçar, nos sacrificar em alguns casos com humildade, para que toda bênção e o milagre se cumpra, porque toda bênção e todo milagre tem um preço, irmãos. Você não tem ouvido isso, mas é o que a palavra de Deus nos revela, nos mostra. Veja aqui em Marcos capítulo 5, versículo 25.
Irmãos, é preciso esforço para se manter na palavra, irmão. Se fosse fácil, eu não teria tantos afastados, desviados, tantos que afastados dentro da casa do pai, né? Que nem o irmão do filho pródigo, estava na casa do pai, mas não tinha amor ao próximo. Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Olha, só piorava, irmão. Gastou todo o dinheiro com os médicos. Pastor, já sei, o preço que ela pagou foi para os médicos. Não, não foi não, irmão. Veja que, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Uma mulher sofreu 12 anos com uma hemorragia, e obteve a cura, o milagre, depois que ela pagou o preço. Qual foi o preço que ela pagou? Não foi o dinheiro que ela tinha que deu aos médicos, não. Ela creu, e ela se esforçou, ela se sacrificou, com uma anemia de 12 anos, no meio de uma multidão, para tocar nas vestes do Senhor. O preço pago por aquela mulher não foi 12 anos de sofrimento. 12 anos de sofrimento, isso é obra do inimigo. Não aceite sofrimento de forma alguma, seja físico ou mental. Não aceite. Eles virão, mas não aceite. Coloque contra ele qualquer tipo de sofrimento, né? Haja, mas pague o preço para que você tenha a sua bênção. O preço pago por ela foi uma atitude até de esforço e sacrifício com humildade. Porque em função daquele mal que ela tinha que viver isolada das pessoas. Porque a mulher, quando estava antigamente, quando estava com sangramento, era considerada imunda, né? Entendam, irmãos, ela se humilhou, se esforçou, se sacrificou com uma anemia de 12 anos, se esforçou e tocou nas vestes do Senhor. Ela pagou o preço, irmãos. O Senhor já levou as nossas enfermidades, assim como Deus garantiu a salvação. Mas se não pagarmos o preço, não seremos curados, não teremos a salvação. Nós devemos agir, nos esforçar, se sacrificar para tomar posse do milagre. Essa é a direção de Deus. Entenda, irmãos, se esforce para cumprir as campanhas, se esforce para cumprir um voto, se esforce humildemente e receba a sua bênção. Esse esforço, esse sacrifício, né, essa atitude é o preço a ser pago pela bênção. Porque se você ficar parado em casa, não vai aparecer nenhum anjo lá batendo: é aqui que estão precisando de uma cura? É aqui que estão precisando de prosperidade? Não, irmão. Buscai e acharei, diz a palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Não é buscar de qualquer jeito, não. Tem que ter humildade, irmão. Veja aqui, 1 Pedro, que diz 5:5. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça, dá bênção, faz milagre, cumpre promessa aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus dá graça, Deus exalta, Deus presenteia, Deus opera milagres, Deus cumpre promessa para aquele que se humilha diante dele. É o que diz aqui. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, dá bênção aos humildes. É o que diz esses versículos. O preço a ser pago todo, não se esqueça, todo milagre,
toda bênção tem um preço a ser pago. E em muitos casos, o preço de alguns milagres é o quebrantamento, é a humilhação. Por quê? Porque para algumas pessoas, se humilhar é preciso muito esforço. Para algumas pessoas, se humilhar é um enorme sacrifício. Tem pessoas que são capazes de tão soberbos que são capazes de abrir mão da bênção, mas não se humilham. Um preço a ser pago por muitas bênçãos é a humilhação. Lembre-se do rei Ezequias. Recebeu uma sentença. Ele tinha uma ferida e Deus falou: arrume a sua casa, né, que morrerás. O que ele fez? Ele se humilhou. Se humilhou em oração, colocou a cara na parede, se humilhou diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus mandou o profeta Isaías, falou, o profeta Isaías tinha dado o recado e estava saindo, volta. Falei que eu dou mais 15 anos para ele e manda ele usar uma pasta de figo com a ferida. Deus sarou Ezequias e deu mais 15 anos. Quer dizer, ele não ficou 15 anos com a ferida no corpo, não. Ele foi curado com uma pasta de figos. E, por direção de Deus, ele foi curado e teve mais 15, porque ele só se humilhou. Você não vê o rei Ezequias fazendo nada a não ser se humilhar diante de Deus, orar, chorar, com o rosto na parede. Pagou o preço. Naamã, como é que Naamã foi curado? Qual o preço que Naamã teve que pagar? Foi aquele ouro que ele levou lá para o profeta. O profeta Eliseu nem aceitou o ouro, não aceitou nada que ele levou. O preço foi a humilhação. Imagine uma autoridade da Síria mergulhando num rio de águas barrentas que não era da sua cidade. Ele se humilhou, né, e recebeu a sua bênção. A mulher Ciro-Fenícia, como é que a filha dela foi liberta à distância? Ela se humilhou diante do Senhor, pagou o preço, né? E muitos, Bartimeu, e vai por aí afora, muitos outros tiveram que se humilhar, pagar o preço se quebrantando diante de Deus, porque em muitos casos se humilhar para algumas pessoas é um enorme sacrifício. O Senhor Jesus revela em Lucas 4,18 que Ele cura os quebrantados de coração, os humildes de coração. Então pagar o preço é se humilhar diante de Deus, rasgar o seu coração. Entendam, toda bênção, todo milagre tem um preço, irmão. A salvação, a maior parte do preço, 99% o Senhor Jesus pagou. Mas que tinha um preço, tinha. O Senhor Jesus pagou. Pague o preço do milagre, irmão. Você não quer milagre? Pague o preço do milagre. Ouça, creia na palavra, se esforce, persevere, cumpra votos, cumpra campanha, busque, peça e se humilhe. Faça tudo isso com humildade. Teve um homem que ficou 38 anos doente porque não se esforçava nada. Não queria pagar o preço. E ainda culpava os outros. Não tem ninguém que me coloca na água. Culpava os outros. Entenda, irmão? Por isso ele ficou 38 anos. Só foi curado pela misericórdia do Senhor. Para trazer um grande ensinamento para nós. E o Senhor ainda falou, não peques mais para que não aconteça coisa pior. Não peques mais para que você não fique 76 anos enfermo. Sabe o que ele fez? Foi e denunciou o Senhor. O jovem rico, o Senhor deu a direção para ele, para a salvação, mas ele não quis pagar o preço. O preço da salvação, o Senhor falou, vai, vende tudo que tem, entrega aos pobres. Mas ele falou, não, esse preço é muito sacrifício para mim. Não pagou o preço. Entenda, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso
espírito, os quais pertencem a Deus. Está aqui, irmão. O Espírito Santo está dizendo que nós fomos comprados por um... irmão, fomos comprados por um bom preço, hein? Não foi qualquer preço, não. 1 Coríntios 7, 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Nós valemos muito. O Senhor pagou um bom preço, um grande preço por nós. O Senhor pagou a maior parte para a nossa salvação. E como diz o hino, nós nunca saberemos o preço. Nunca saberemos o preço. Não sabemos o que o Senhor fez, mas não sabemos quanto custou para Ele fazer tudo aquilo. Nunca saberemos o preço, como diz o hino. Não se deprecie, irmão. Você foi comprado por um bom preço. Não deprecie o preço do seu milagre. Pague um bom preço. Um preço espiritual. E se for preciso, um preço material pelo seu milagre. Entenda, irmãos. Ouça, creia, obedeça a palavra. Se esforce para cumprir a palavra. Se esforce para vir para a casa de Deus, irmão. É aqui onde a maioria dos milagres se materializam. É quando a igreja está reunida. Quando tem mais de dois ligando na terra para que seja ligado no céu. Se esforce, irmão. Se esforce nas campanhas, nos votos, na obediência à palavra. É necessário esforço. Em alguns casos, sacrifício. Né? Não aquele sacrifício financeiro, mas um sacrifício numa atitude. Entenda, irmãos. Tem um preço, irmão. Tem um milagre, a bênção tem um preço. O povo de Deus teve que pagar um preço por Canaã. Tiveram que se esforçar com a direção de Deus. Com a direção de Deus você paga qualquer preço. Fala, Senhor, me ajuda a pagar o preço, Senhor. Me ajuda, Senhor, a terminar, a cumprir esse voto, cumprir essa campanha. Me ajuda a ir para a igreja. Me ajuda a me manter na sua palavra. Ajuda-me, Senhor. Ele te ajuda a pagar o preço. Ele pagou a maior parte de todos os nossos preços. As promessas de Deus estão aí. Terra prometida. Deu a terra está aí. Só que tem que derrubar Jericó, atravessar o Jordão, e vai ter que combater esses povos aí, hostis dessa região. A salvação está aí, é sua. Só que tem que pagar o preço. Tem que aceitar Jesus como único Senhor, descer as águas e se manter na palavra. Não adianta confessar Jesus da boca para fora. Honrar o Senhor com os lábios e deixar o coração distante. Então, se esforce. A mulher hemorrágica, ela não deu desculpa, irmão. Ela pagou o preço. Não, e olha que ela tinha desculpa, hein? 12 anos com hemorragia, estou anêmica, não tenho força para nada, né? Tenho força para nada, mas eu vou me sacrificar, vou me esforçar e vou tocar. Se ela ficasse em casa falando, Senhor, tem misericórdia de mim, olha, 12 anos, tal, e o Senhor passaria no meio da multidão, aconteceria alguma coisa com ela, irmão? É essa a direção que nós vemos na palavra. E, irmão, quando você estiver impossibilitado, porque tem pessoas impossibilitadas de fazer qualquer coisa, uma pessoa que está internada, uma pessoa às vezes perturbada e endemoniada, tem que alguém pagar o preço por ela. É a intercessão. Veja o caso da mulher Ciro-Fenícia, a filha estava endemoniada, como é que a filha ia pagar qualquer preço? Mas a mãe pagou o preço por ela. Ela foi, sabe-se lá a distância, rogou ao Senhor, o Senhor até testou a humildade dela. Ela disse, eu aceito migalhas, os cachorrinhos também comem migalhas. Né? Ela se humilhou diante do Senhor, clamou diante do Senhor. Teve um momento que o Senhor não lhe respondia. Né? Mesmo testando, provando aquela mulher. E ela perseverou, ela insistiu, com humildade. E sabe o que aconteceu? A filha foi liberta, irmãos. A bênção aconteceu, o milagre ocorreu. Entende, irmãos? Se não tiver condições de pagar,
Deus vai direcionar alguém para interceder, mas o preço tem que ser pago, irmão. Tem que ser pago. Entenda, irmãos? Nós temos a direção de Deus hoje. Muitos milagres, muitas bênçãos que nós queremos. Está precisando um esforço. Está precisando atitudes. Está precisando uma busca intensa. Está precisando um certo sacrifício. Um cumprimento de campanha, cumprimento de voto, pagar o preço, irmãos. Não que seja mercado, mas você não vai ver, irmão. Você não vai ver na palavra do Senhor aqueles que receberam milagres e bênçãos sem pagar um certo preço, ou mesmo aqueles impossibilitados que alguém não pagasse o preço por eles, né? Tem os casos da soberania de Deus, da misericórdia do Senhor, mas a maioria dos milagres tem um preço a ser pago. Salvação o Senhor Jesus pagou. O preço havia, Ele pagou com a vida dele. Por isso que o texto diz que nós fomos comprados por bom preço. Havia um preço por nós. Havia um preço para a nossa salvação. Há um preço para a nossa conversão. Senhor, irmãos, que nós paguemos o preço que for necessário, com a ajuda de Deus e a direção de Deus, para que os milagres que são promessas de Deus se cumpram o mais breve possível nas nossas vidas. E vai ser agora. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus.